Nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e ela sempre acontece imediatamente após a solenidade de Pentecostes e, portanto, a partir do momento que temos acesso à revelação perfeita do que Deus é, um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os anos, quando chega essa solenidade, eu me lembro de uma história de Santo Agostinho, que inclusive tem uma obra dedicada a esse tratado da Santíssima Trindade, e diz a tradição que certa vez Santo Agostinho, tentando entender teologicamente esse mistério grandioso, ele resolve dar uma volta pela praia. E ele vê um menino que fez um buraco na areia, e ele pega uma colherinha d'água do mar, vai isso repetidas vezes. E aquilo chama a atenção de Santo Agostinho. Ele chega a falar: menino, jamais você vai conseguir colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco, não cabe. Ao que o menino responde, porque era um anjo: do mesmo jeito, Agostinho, o mistério de Deus não cabe dentro da sua cabeça, é muito maior. Com isso, eu estou querendo dizer que nós não devemos estudar, não devemos nos aprofundar mesmo intelectualmente, mas temos que entender aquilo que Santo Tomás de Aquino tinha entendido. A teologia, ela serve mais para nos apresentar o que Deus não é do que aquilo que Ele é. Por quê? Todo discurso sobre Deus é um discurso que nós tentamos aproximar, mas ele é infinitamente maior. Quer um exemplo? Eu sempre gosto do exemplo de pai e mãe. Levanta aqui a mão, pai e mãe, por favor. Pode baixar. Quando você viu o seu filho lá, dizem que a mulher, a grande emoção é quando se descobre grávida, né? Dizem, não sei se é um geral, e o homem quando vê a criança. Ou independente, nos dois momentos. Se eu pedisse para você me explicar o que você sentiu nesse momento, você conseguiria sim ou não? Não tem palavras que expressam, não é? É a mesma coisa o mistério grandioso. Imagina o mistério de Deus que supera infinitamente o ser humano. O mistério grandioso da Santíssima Trindade. É por isso que temos que entender que, por ser mistério, se trata de um conhecimento de uma qualidade superior ao conhecimento racional. O conhecimento racional, o que você faz? Você vai lá e aprende, é ou não é? E você absorve. O mistério é uma realidade que absorve a gente. Nós mergulhamos no mistério de Deus. É por isso que a razão ela vai até um ponto. Chega um momento que convém se calar em adoração, porque se trata de um mistério grandioso. E o bonito da Santíssima Trindade é que é uma comunidade perfeita, cada qual com a sua missão e propriedade, sem excluir um outro. Comunidade perfeita. É próprio do Pai gerar, é próprio do Filho ser gerado, é próprio do Espírito proceder do Pai e do Filho. Mas ao mesmo tempo, é missão do Pai criar, do Filho salvar e do Espírito santificar. E a ação de Deus na história ela é sempre trinitária. É sempre o Pai, por meio do Filho, na ação do Espírito Santo. Certa vez alguém me perguntou: mas padre, e quando eu peço uma graça a um santo e eu recebo? O santo intercede para que o Pai, por meio de Jesus, na ação do Espírito, realize a obra dele. Então a ação de Deus na história ela sempre foi trinitária, mas a revelação se tornou perfeita na pessoa de Jesus. É com Jesus que sabemos que existe três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o problema de nós entendermos pessoa, se eu perguntar para você o que é uma pessoa, você vai falar assim: eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, porque nós identificamos hoje a pessoa com o sujeito individualizado, é ou não é? Mas o conceito de pessoa, quando ele é assumido na discussão a respeito da Santíssima Trindade, é porque pessoa implica que é um ser de relação. É pela maneira que as três pessoas divinas se relacionam que nós sabemos quem é cada uma delas. E portanto nós podemos até dizer que se o sentido é relação, o sentido primeiro e último da realidade é como nós estamos nos relacionando com Deus, com os outros e mesmo conosco mesmos. E na beleza dessa solenidade, a primeira leitura nos apresenta um aspecto fundamental. Esse Deus que é um e trino, ele nos pede no primeiro momento para termos clareza que existe uma história de salvação. Deus que vem ao longo dos tempos ao encontro do ser humano para salvá-lo
e pedagogicamente, por tempos e tempos, vai levando ele a uma intimidade cada vez maior. E ele vai dizer: olha, onde vocês viram um Deus que faz com que eu faço, que experimenta milagres grandiosos, um Deus que fala com vocês, sem que vocês morram diante da grandiosidade do que ele é. E se encerra a leitura de Deuteronômio dizendo: reconhece hoje. O que é reconhecer? É reconhecer que existe uma história da salvação, e é me reconhecer inserido nela. E grave em teu coração que o Senhor é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. E pede para nós guardarmos os mandamentos, para que tenhamos duas consequências: felicidade e longos dias sobre a terra. É o que todos nós queremos, sim ou não? Você não quer ter apenas muitos dias, mas você quer ser feliz, é ou não é? A intenção de felicidade está no ser humano, de realização. E Deus já nos apresenta que não existe realização fora dele, não existe felicidade fora dele. Para vivermos plenamente a nossa vocação, para sermos plenamente aquilo que somos chamados a ser, é preciso termos um encontro pessoal com Deus. Um Deus que fala conosco. Sabe, quando eu li esse evangelho, até brincava com o Rodrigo esses dias, perceba que primeiro eles obedecem, né? E eles vão ao monte que Jesus indicou. O que me dá até nervoso, Jesus aparece e ainda diz que alguns duvidaram. Estão vendo um homem ressuscitado, apareceu, está falando com eles, o povo está duvidando. Mas sabe por que muitas vezes talvez a Escritura colocou isso? Para superar uma tendência que nós temos, que a gente acha que nós temos pouca fé porque vemos poucos sinais. Não é? Nós vemos poucos sinais pela pequena fé que temos. Senão, a questão de experimentar a grandiosidade de Deus não está primeiramente no tamanho da sua fé, mas no tamanho do seu Deus. E o povo se prendeu a isso, porque se a quantidade de sinais que você vê interferir diretamente na fé que a gente tem, era para todo mundo da época de Jesus ter convertido, ou não é? O povo viu os cegos enxergarem, não é? Os aleijados andarem, os mudos falarem, viu os mortos reviverem. Imagina os discípulos que viram Jesus andando sobre as águas, e nem isso foi suficiente para comunicar uma fé inabalável. Nós percebemos só depois de Pentecostes, é que eles assumem que entendem todas as coisas, até então era uma comunidade amedrontada. É para nos mostrar que nós precisamos dessa relação com Deus, para que possamos fazer as obras dele. E Jesus, ele nos apresenta uma ideia de um Deus que não é distanciamento, é um Deus próximo. Olha, o evangelista Mateus, 2 versículos, sintetizam a intenção fundamental do autor. Se você tiver curiosidade, lá em Mateus 1:23, vai dizer que Jesus é Deus conosco, ele é o Emanuel. E aqui no 28:20, esse Deus que é conosco, ele vai ser conosco até o fim dos tempos. Ele permanecerá. Ele vai cumprir a promessa feita ao povo de Israel, de um Deus que é Shekinah, que visita, que fica no acampamento, como fica hoje em nossas vidas, em nossa história. E a grandiosidade desse mistério tem que nos lembrar, como na primeira leitura, de que eu preciso estar inserido nessa história de salvação que passa por reconhecer Jesus, Senhor da minha vida. Eu preciso entender que existe um Deus que é comigo, ele é Emanuel. E eu preciso entender que eu sou herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, e é o próprio Espírito que testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Já parou para pensar que, independente do momento que estivermos vivendo, a gente nunca duvidou que a gente é filho de Deus, sim ou não? Na verdade, a gente não duvida. A gente se sabe filho de Deus, porque é o próprio Espírito que atesta ao seu espírito que você é filho, herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Aí que fica a grande questão para todos nós. Como é que nós temos vivido a nossa relação com o Senhor? Como é que eu tenho vivido o meu encontro pessoal com Deus? Como é que eu tenho entendido essa relação com o Senhor? Certa vez eu ouvi de um padre indiano, com a definição que eu falei para vocês algumas vezes: Deus Pai é Deus por nós. Deus Filho, Jesus, é Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em nós. Deus que vive em nós. E se Ele vive em nós, como é que eu tenho me relacionado com Ele?
Como é que tem sido o meu comprometimento para com Ele? A importância que Deus tem em minha vida, ela é percebida nas atitudes que eu tomo. É percebida no tempo que eu emprego em oração. É percebida na maneira como eu tenho meus valores e princípios, como eu os observo. É percebida de maneira concreta, como eu estou vendo ali na minha família. Porque se nós falamos de princípio, de sentido de todas as coisas, nós temos que entender que não há realização fora dele. Uma coisa que muitas vezes passa despercebido para a gente, aquilo que é princípio, que é fundamento, é inalterável. Certo? Não muda. Se foi Deus que criou todas as coisas, daqui a pouco a gente vai rezar isso, não vai? Queremos um Deus que criou todas as coisas, e queremos que Ele criou tanto a realidade material quanto a realidade espiritual, e deixou sua marca na criação. Não há outro jeito de viver uma vida realizada, se não o reconhecermos Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje não reconhecer Jesus Senhor, na sua vida, nas suas atitudes, Ele vai deixar de ser Senhor, sim ou não? Sim ou não? Se você não acreditar em Deus, Deus vai deixar de ser menos Deus, sim ou não? Se você, desculpa dizer, não acreditar nem na Eucaristia, vai deixar de ser menos Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade, sim ou não? O que vai acontecer? Somos nós que seremos privados de uma vida realizada, de uma vida plena, enquanto não entendermos que a obra da redenção significa um Deus que pagou por mim a preço de sangue, e é por isso que Ele é Senhor. Enquanto eu não reconhecer, eu não consigo mudar as coisas. É por isso que muitas vezes na vida a gente não muda as coisas. A gente não quer dar esse passo de fé. A gente quer fazer uma manutenção daquilo que nós estamos vivendo e continuar do mesmo jeitinho, porque está confortável. Agora, quando reconhecemos que Ele é Senhor, é aí que essa felicidade plena acontece. É aí que descobrimos que esse Deus que é trino se relaciona conosco, espera uma resposta de fé de cada um de nós. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Como é que está a sua procura por Deus? E no seu coração, toma essa decisão de caminhar nos caminhos dele. Faça uma revisão de vida. Saiba que a sua história é uma história de salvação. Você não recebeu um espírito de medo, mas o espírito que clama em você, Abba Pai, que te diz que você é filho, filha. Peça ao Senhor essa graça. Amém?